De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o deputado José Ricardo Wendling. Deputado, falando um pouquinho, nós terminamos o bloco passado falando sobre corrupção e o dia de luta contra a corrupção, e vamos falar um pouco do Fórum Estadual de Combate à Corrupção. Como é que está essa situação e o blog também que está sendo criado? Pois é, o fórum ele surgiu como continuidade da luta de muitas entidades contra a corrupção e também pela falta de ética na política, já que nós tivemos anos atrás iniciativa semelhante, chamada Fórum pela Ética na Política. Instituições religiosas, da sociedade, políticos, cidadãos, participando de atividades, questionando atitudes públicas, cobrando apurações em relação a determinadas acusações, processos que estavam em andamento, e teve um tempo aí meio apagado, vamos dizer assim, esse fórum, e agora retomou. Então isso é muito bom, porque nós temos ali vários políticos participando, mas não é um fórum dos políticos, é da sociedade, os políticos participam também. Então nós temos, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas, Associação dos Docentes da Universidade Federal, a OAB oficialmente está lá, inclusive fazendo parte da coordenação inicial, e é um fórum para chamar atenção, para suscitar o debate, é um fórum para divulgar ações de combate à corrupção, é um espaço para poder trazer denúncias, encaminhar denúncias dependendo do caso, acompanhar processos que estão em andamento. Nós tivemos muitas ações da Polícia Federal, muitas investigações que culminaram em processos, e esses processos estão em andamento a nível estadual, a nível federal, e o fórum tem um pouco esse papel de acompanhar, de verificar o andamento, para não deixar cair no esquecimento também, fazer uma pressão, não deixa de ser também um instrumento de pressão para que os órgãos públicos possam dar respostas para a sociedade. Então isso é muito positivo. E a gente precisa suscitar mais pessoas a se interessarem nessa luta de combate à corrupção, porque a corrupção é um prejuízo para toda a sociedade. É dinheiro que deveria ir para a segurança, que hoje todo mundo clama por mais segurança, e o dinheiro vai para algum outro lugar, menos para a segurança. O dinheiro poderia ir para a saúde, para melhorar o atendimento de saúde ou para a escola, e vai, muitas vezes, para atender interesses de algumas pessoas. Então, o fórum é um passo importante, não é a resposta maior de toda a sociedade, mas é um instrumento a mais para combater a corrupção. O senhor defende os incentivos ao polo naval e indústria de Juta. Como é que está essa situação? Pois é, pelo lado da economia, nós precisamos... Agora foi o economista Ricardo. Eu trabalho nessa área de consultoria também há muito tempo, e a gente sabe que hoje a economia do estado do Amazonas depende do polo industrial de Manaus, a Zona Franca. E esse polo, de vez em quando, tem uns sobressaltos, por conta das mudanças da legislação, mudanças tecnológicas, cada dia tem produtos novos. E nós temos a concorrência, tem muita gente em outros lugares do Brasil que gostariam de ter uma Zona Franca como nós temos aqui, que proporciona uma grande arrecadação pública, gera bastante emprego, tem uma agregação grande também de local, mas se percebe que não podemos ficar dependente dessa Zona Franca eternamente. E aí aquela história das alternativas econômicas. Então todo como a produção pesqueira, que nós temos um futuro muito grande, estão aí, mas o polo naval, que seria a produção de barcos de todo tamanho, natureza e tipo, também deve ser uma vocação nossa. Nós temos os rios, facilidade para estaleiros, e nós temos uma legislação federal que diz que todos os barcos de madeira, eles vão ter que ser substituídos por barcos com casco metálico. Então, só aí, pela quantidade de barcos regionais que nós temos na região amazônica, isso faz com que há um mercado muito grande nesta área. A questão da juta, que no passado era abundante, era um setor importante, diminuiu, está crescendo, porque você tem os produtos a partir da juta. Então, por causa da questão ecológica, se diminui produtos plásticos, sacolas, etc. e tal, então a juta começa a ter um valor maior no mercado, e é um segmento que tem a ver com o caboclo, com o ribeirinho, com o trabalhador rural, com o trabalhador do interior do estado, mais uma alternativa importante, mas que precisa ser valorizado, incentivado, priorizado. Então são alternativas que a gente tem que buscar e tem que investir, inclusive, com tecnologia, que não é uma coisa, não pode ser extrativismo, mas com técnica. Eu vim, inclusive, estou participando agora recentemente, porque eu sou da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia,
de todos os debates que nós estamos tendo aqui no Amazonas na área de ciência e tecnologia, inclusive os organismos de ciência, de pesquisa que nós temos. E todos esses segmentos econômicos necessitam de pesquisa para ter mais produtividade, para ter mais ganhos, para que a gente economize matéria-prima, otimize mais. Então nós temos um grande potencial. O Amazonas tem um caminho enorme pela frente e nós precisamos trabalhar isso. E passa pela política, passa pela LDO, alocação de recursos, né? Passa pela preparação das pessoas, né? A universidade está aí, tem que ser ampliada. E passa, logicamente, pela discussão do combate à corrupção, porque não adianta também se produzir, você ter recurso público e às vezes o dinheiro é mal utilizado ou desviado. É uma verdadeira teia de aranha. Uma coisa né? puxa a outra, é verdade. Uma verdadeira teia de aranha. O senhor tem um projeto de lei, que é o projeto de lei 421, que veda a destinação de recursos públicos para associações, fundações que sejam administrados por várias pessoas, entre eles membros do Ministério Público e exercentes de mandato eletivo. Nós já é público e notório situações como essa de pessoas que utilizam fundações e associações para se tornarem políticos no futuro. Como é que está sendo o acolhimento desse projeto pelos seus colegas, seus pares? Por enquanto está tendo pouco debate sobre esse assunto. Vai dar bastante o que falar. O projeto está caminhando devagar, porque é meio de propósito, está caminhando devagar. Agora, a nível federal, já existe legislação impedindo que o governo federal faça convênios com entidades que têm vinculação com políticos, no caso, os eleitos. A nível estadual, tenta-se ter uma legislação, embora a nível federal já tenha orientação, embora a maior parte dos políticos, eles propriamente, um deputado, um vereador eleito, ele não seja o proprietário, ou seja o dirigente maior da instituição. A lei, ela quer ir além disso, não é que ele seja o dirigente, mas que tenha proximidade, afinidade, tem alguns outros parâmetros para dizer que ele é beneficiado pela ação daquela entidade. Às vezes a entidade está o nome dela, da entidade, é o nome da mãe do político. Trabalha os parentes dele lá. Tem convênio com o Estado. E, logicamente, na época de eleição, acaba tendo ali um favorecimento que facilite a vida do político. Então, impedir que haja convênios e repasses para esse tipo de entidade. Não contra as outras entidades que nós temos na sociedade, importantes, que fazem um trabalho fundamental, principalmente na área da assistência. Deputado, foi um prazer lhe ter aqui no programa. E agora você vai ficar em casa com a música de Oscar Filho. Um abraço e até amanhã.